Olá, pessoal, tudo bem? Viemos aqui para discutir ou trazer para vocês algumas informações de um assunto que é muito relevante para todos os pacientes que são submetidos a cirurgias proctológicas, orificiais, que a gente chama. Ou seja, para aquilo que todo mundo conhece, a cirurgia de hemorroidas, cirurgias de fissura, cirurgias de fístula anal. Existem alguns cuidados que são feitos dentro do pós-operatório e aquilo que se espera da parte de sintomas que podem acompanhar ou que são normais no pós-operatório e aquilo que possa chamar a atenção que merece que a gente revise a respeito disto. Então, assim, ó, toda a cirurgia orificial ela tem uma característica de ter processo álgico de dor mais intensa no pós-operatório. Isso a maioria das pessoas já sabem, já tem isso pelo conhecimento popular, é colocado que todo mundo já tem um certo receio dentro deste padrão de cirurgia. Mas quando ela é necessária, a gente logicamente tem que fazer. Depois a gente vai esmiuçar um pouquinho num outro vídeo a respeito das técnicas específicas de cada cirurgia. Que, por exemplo, para cirurgias de hemorroidas existem técnicas diferentes, para cirurgia de fístula também, dependendo da complexidade, e mesmo das fissuras anais. Mas o nosso objetivo hoje aqui é falar a respeito dos cuidados pós-operatórios. Então, assim, você vai ser submetido à cirurgia, na maioria das vezes, a gente tem feito agora cirurgias da forma ambulatorial, ou seja, você é submetido ao procedimento cirúrgico. Anestesia, na grande maioria das vezes, é anestesia raquimedular, aquela que é feita da cintura para baixo. Em geral, nas cesáreas, as mulheres conhecem bem esse tipo de padrão anestésico que é utilizado. Se faz uma sedação também, um anestesista faz uma medicação para que você possa ter um relaxamento durante o procedimento até da realização da anestesia. Então, reduzindo bastante o desconforto na sala cirúrgica. A partir dali se estabelece ou se faz o procedimento cirúrgico. Você deve permanecer ali no hospital, a menos que haja uma indicação de que fique 24 horas ali na internação hospitalar. Você deve permanecer ali mais ou menos em torno de umas 3, 4 horas, isso variando de paciente para paciente, até que tenha uma recuperação absoluta do procedimento anestésico. Aí você vai retornar para casa. Na sua receita, vai ser bem explicado normalmente para o seu familiar, que você vai estar sob sedação. Na sua receita vai constar principalmente medicações que têm como o objetivo controlar a dor. Esse é o nosso foco principal ali no pós-operatório. Então ele vai estar colocado ali, você vai ver item por item, vai ficar muito bem descrito. Uma medicação que ela é anti-inflamatória, mas que ela tem o objetivo de ter associado esse efeito anti-inflamatório um efeito também de analgesia. Essa medicação você vai usar fixa durante uns 5 a 7 dias. Associada a ela vai ter uma segunda medicação, que em geral a gente utiliza a dipirona, como um analgésico intermediário para aquela dor mais leve. Se apesar da utilização dessas duas medicações você ainda tiver dor, vai estar prescrito uma medicação que vai ser tomada via oral, se a dor ainda for mais intensa. Então é uma terceira medicação. Essa você vai receber na receita do seu pós-operatório. Associado a isso, normalmente para esses procedimentos orificiais, nós colocamos também um antibiótico, ou seja, na prevenção do desenvolvimento de um quadro infeccioso associado ao pós-operatório, certo? Então, essas são as medicações que você vai utilizar. Normalmente, pessoal, eu falo para os familiares e aqui eu vou ressaltar, e muitas vezes para os pacientes, a dor ela pode existir, mas existem recursos para que se trate essa dor. Atualmente não se admite mais de que chegue um paciente num retorno, que a gente pede sempre que retorne 7 dias depois da cirurgia no consultório, que o paciente retorne ao consultório dizendo: eu não consegui dormir uma noite inteira porque eu passei com dor. Se isso acontecer, tem pacientes que têm maior sensibilidade.
Existem limiares diferentes de tolerância à dor. Para aqueles pacientes que são mais sensíveis, às vezes é necessário que utilize mais medicação. Para aqueles procedimentos que a gente faz de uma forma mais invasiva, que obrigatoriamente a gente mexa um pouco mais nessa região, pode ter uma intensidade de dor um pouco maior. Então a gente sempre recomenda: retorne ao hospital onde você fez o procedimento. Se você tem convênio, vai poder ser atendido pelo convênio, ou mesmo que não tenha, o custo não é tão elevado para que você retorne ao hospital e faça medicações endovenosas. Faz a medicação na veia, vai fazer um analgésico mais potente e vai ficar sem dor. Ou seja, o recurso existe, então não precisa necessariamente ficar com dor. E de resto, sempre qualquer dúvida, vai poder fazer contato com a gente sempre vai procurar auxiliar da melhor forma possível, orientando, certo? Esse é um dos fatores principais do controle pós-operatório da cirurgia orificial, controle e tratamento da dor. E essa dor, normalmente, ela deve perdurar, ou ela é sempre pior dentro da primeira semana e da segunda semana. Sendo que a primeira semana, os primeiros dias, é lógico que ela acaba sendo de uma intensidade maior e necessitando de uma analgesia mais intensa ou mais vigiada. A segunda coisa que normalmente tem que se ter em mente é que esses procedimentos no seu pós-operatório podem ter algum sangramento, em pequena quantidade em geral. Pequenos sangramentos, onde você bota um forrinho na região, ou um absorvente na região, que você note esse pequeno sangramento unicamente tingindo esse forro, está totalmente normal. Após o processo evacuatório, o sangramento, também ele é normal, porque a área cirúrgica, ela cria uma área cruenta, ou seja, a gente promove um ferimento naquele local onde a gente resseca e faz o procedimento cirúrgico. Então é normal que exista este pequeno sangramento. Devemos diferenciar de um sangramento em grande quantidade, onde eu tenho desejo evacuatório frequente e acabo indo ao banheiro no pós-operatório 2, 3, 4 vezes. Em cada vez que eu vou, elimino sangue com coágulos. Muda o perfil de avaliação. Aí, normalmente, se pede que você entre em contato conosco e, se houver necessidade de se fazer uma revisão, mesmo que cirúrgica, para tratar, que normalmente são pequenos vasinhos que podem ter esse sangramento, e normalmente a gente, fazendo unicamente uma pequena sutura ali, ou uma cauterização, se resolve o problema. Então existe essa diferenciação entre o pequeno e o grande sangramento. A outra dúvida normalmente que ocorre: como vai ser a primeira evacuação? É lógico que vai existir alguma dificuldade, porque você entra, na maioria das vezes, na cirurgia sem dor, unicamente com sintoma de sangramento, de alguma secreção, principalmente em casos de hemorroidas e de fístulas anais, e você vai sair da cirurgia tendo uma sensibilidade dolorosa pela agressão cirúrgica. Então, logicamente que as primeiras evacuações vão ser mais traumáticas, vão ser mais dolorosas, mas para isto existe a analgesia. Utilize de forma plena as medicações, você não precisa ficar com dor. A última questão que a gente tem que abordar é relativa ao hábito evacuatório, ou seja, sempre comunique, nos lembre na hora da cirurgia, do procedimento cirúrgico, se você é um paciente que tem extrema dificuldade para ir ao banheiro. Porque, se assim for, que evacue a cada 3 ou 4 dias, com fezes muito endurecidas, isso pode se tornar mais traumático. E às vezes o paciente, com receio, com medo de ter dor, também acaba segurando um pouco a evacuação, com medo de evacuar. Existe aquele mito de que não, para eu não evacuar, eu vou tomar só líquido. Está tudo errado. A dieta tem que ser absolutamente normal, ser uma dieta rica em fibras, e com bastante líquido, para que você tenha a evacuação regular. Se você evacuar todos os dias com fezes macias, menos traumático vai ser localmente. Bem pior das duas coisas: se você, por conta, utilizar um laxativo porque acha que deve utilizar
e ele te provocar diarreia e você for 3, 4, 5 vezes ao banheiro, vai ser muito mais traumático. Não se utiliza laxativo sem que tenha uma indicação disso. E em contrapartida, não se deve segurar a evacuação excessiva, porque sempre que o intestino fica mais tempo com as fezes retidas, essas fezes tendem a ficar mais ressecadas. Fezes ressecadas passando por uma área cirúrgica ali, vai ser bem mais traumático e vai ser bem mais doloroso. Então, assim, evacuações regulares, com as fezes pastosas, e para aqueles pacientes que têm dificuldade, nos relatem, aí nós vamos indicar algum laxativo auxiliar da evacuação que seja mais leve, para evitar que se torne a evacuação um ato mais traumático do que deve ser ou o normal do pós-operatório, certo?